No episódio de hoje, vamos falar o direito como ciência. Para esse debate, nós trouxemos os professores Leone Pereira e Felipe Chiarello, bem como os estudantes Gabriel e Pedro, da Universidade Bela Vista. Professores, bem-vindos. A gente tem nesse podcast, nessa temporada, falado das possíveis verticais de carreira para o aluno de direito. E uma, muito importante, é a vertical da academia, da pesquisa, de encarar o direito como uma ciência. Então, para a gente abrir o episódio, a pergunta que eu faço a vocês é: em que momento? Foi lá na faculdade? Foi por acaso? Foi vocação? Escolheram por vocês? Em que momento se deu essa transição, ou se ela já começou na origem, do foco de carreira de vocês para a academia, para a pesquisa, para a ciência do direito? Por favor. Bom, primeiro, obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, né? E parabéns aí mais uma vez por esse trabalho. Eu, só para ser breve, né? O que eu pensei, eu saí da graduação já sabendo que eu queria fazer mestrado, automaticamente. Pra você ter uma ideia, eu me formei é, em 94, em 95 eu já estava no mestrado. E aí, para isso, eu já estava estudando, isso é uma dica interessante, eu estava estudando os professores de lá para verificar efetivamente a prova que eu queria e com quem eu queria trabalhar, qual era a ideia. Na época só tinha PUC e USP, e eu fui prestar PUC porque eu queria trabalhar com Paulo de Barros Carvalho em tributário, na época, e queria fazer a disciplina dele e tudo. E eu fui ler tudo que ele tinha para ler dele. E exatamente no dia da prova caiu exatamente tudo sobre a teoria dele, né? E aí eu vergonhosamente fiquei puxando o saco dele na prova, falando assim: trouxe luz sobre o tema Paulo de Barros Carvalho, pacificou a questão Paulo de Barros Carvalho, dirimiu qualquer dúvida com seu brilhantismo Paulo de Barros Carvalho quando. Por quê? Porque eu sabia que efetivamente era importante eu demonstrar ali o que eu conhecia dele, né? Eu escrevi 4 folhas de papel ao maço e passei. Eram 80 candidatos para 4 vagas na época. E quem foi me entrevistar justamente foi ele. Aí ele falou: Nossa, Chiara, eu gostei muito da sua prova. E aí eu pensei: Obrigado, professor, é uma alegria, né? Eu fiquei pensando: ainda bem que eu fui ver tudo da vida dele. Uhum. Essa é uma dica importante. Eu acho que é muito, muito legal você saber que você quer seguir a carreira docente, ou saber que você quer ser pesquisador, a partir de você fazer a monitoria, como eu sei que vocês estão fazendo, né? E eu acho que isso é o primeiro passo para você entender o que que é a pesquisa no direito, o que que é a ciência do direito e o quanto isso é importante. Bom, também agradeço o convite aqui do podcast Minuto Legal, um prazer, uma honra estar aqui, né? O meu caminho começou já em casa, da família, né? Minha mãe foi professora, então desde criança eu já via minha mãe preparando aulas e isso influenciou muito. Eu, na graduação, isso é bem importante, eu já fui monitor desde o terceiro ano, né? Eu era monitor de teoria geral do processo, então eu fui de processo civil a faculdade inteira, né? E logo também, junto com a advocacia, eu logo segui a carreira acadêmica, fui fazer pós, também mestrado e tudo. E no meio acadêmico eu fui dar aula em todas as vertentes. Então, graduação, pós-graduação e muito também preparatório para o OAB e para concurso. Aí logo também fui fazer mestrado, fazer doutorado. E para mim é muito curioso porque é, a minha advocacia também é muito ligada à minha docência e vice-versa. Então, ainda hoje, os meus clientes são alunos, ex-alunos e indicação de alunos. Então, eu sou muito grato à vida acadêmica, à ciência do direito, porque ela me proporcionou a docência e também a minha carreira na advocacia. Mas tudo começou mesmo com a monitoria na graduação. Deixa eu pegar um gancho aqui, teu professor Felipe. É, para a gente, o que que é exatamente, você mencionou agora, o que que é exatamente a ciência do direito? Como ela, como ela muda a legislação, como ela cria essa legislação? Conta um pouco para a gente, na visão de vocês, isso. Bom, primeiro, isso é uma pergunta muito interessante, Uhum. porque existem algumas instituições na área de direito do Brasil que falam que o direito não é uma ciência. Ele se apoia em outras ciências, como a própria antropologia, ciências sociais, a sociologia,
se apoia de outras ciências para ser uma execução prática de uma ciência social aplicada, por exemplo, o que eu divido frontalmente. Uhum. Eu acho que a gente tem que entender que o direito é uma ciência autônoma e ela tem essa importância sob pena, e na verdade essas pessoas que falam isso, essas academias que falam isso, também tem uma discussão que é muito grande no Brasil com relação aos recursos. Então você tem uma divisão de bolsas, CAPES, CNPq, etc. E você pode ali discutir que as áreas das ciências duras e biológicas merecem mais recursos do que as áreas de direito, porque elas são mais estratégicas para o interesse nacional. Isso é um discurso antigo. Uma vez eu estava no conselho deliberativo do CNPq, na época fui como representante discente para uma reunião, e um professor falou: as verdadeiras ciências são as ciências duras, as ciências matemáticas. Isso, quando ele estava falando, de certa forma, ele estava mostrando para mim essa briga por recursos. Eu mereço mais recursos do que as ciências humanas, do que as humanidades, do que as ciências sociais aplicadas. E eu acho isso muito importante, a gente marcar uma posição. Todas as escolas de direito, todas as faculdades, é importante a gente marcar uma posição desde da discussão de Kelsen, da teoria pura do direito e efetivamente a importância da ciência do direito como uma ciência autônoma e que ela tem sim um espaço importantíssimo e o direito está em tudo. É, quando você acorda de manhã e liga a sua luz, você tem um contrato ali para fornecimento. Então, Sim. não tem nenhuma área que o direito não perpasse transversalmente. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse resguardo da nossa autonomia e da importância da área do direito como uma área que tem, sim, um espaço significativo na pesquisa brasileira. Bom, vou na mesma linha, eu acho que o tema é polêmico, né, mas é inegável, né, a autonomia do direito enquanto ciência, autonomia científica, didática, doutrinária e etc. E o impacto que ela tem, como está na pergunta em relação a mudanças nas leis, né, se tem uma área, né, uma ciência que cuida de perto com todo o processo de elaboração de leis é justamente o direito, né? Então não tem como dissociar a elaboração das leis e naturalmente o impacto que isso tem na sociedade sem a base do direito não só no processo legislativo, mas também no estudo do aspecto de fundo, no conteúdo, seja uma lei penal, uma lei civil, uma lei trabalhista, etc. Então, da sua importância e complexidade, da sua antiguidade, a meu ver, não tem como não chamar o direito como uma ciência, e uma ciência autônoma das mais importantes em qualquer sociedade, né, no Estado democrático de direito. Agora, vocês dois comentaram com a maior naturalidade possível, na época do meu mestrado, na época do meu doutorado, e para quem está na graduação ainda, esses graus ainda estão um pouco distantes. Duas perguntas, então. Primeira, o quanto eles são diferencial e o quanto eles são meramente um requisito para a trajetória acadêmica bem-sucedida. E uma segunda pergunta, uma vez conversando com um amigo, discutindo sobre nossas experiências em cursos, a gente falou, olha, o curso tal, a experiência que eu tive foi uma experiência hierárquica, onde o professor sabia tudo e eu não sabia nada. O professor era alguém e eu era ninguém. No dia seguinte, quando eu obtive o título, aí a gente se equiparou, mas até então a parte hierárquica se fazia muito presente. Uma segunda experiência, a gente falou, foi uma experiência muito comercial. O professor era meu funcionário, meu prestador de serviço, era uma relação comercial, eu estava pagando a remuneração dele para ele me prestar um serviço, então se ele tinha que estar disponível até tal horário, ele ia estar disponível, ele ia agir como um fornecedor interessado em agradar o seu cliente. E aí a gente falou de uma terceira experiência que aí sim a gente falou, olha, ali a gente estava debatendo ciência. Ali eu sentava na mesa com o professor, eu tinha todo o respeito pelo professor, pela maior experiência dele, mas a gente estava brincando com tubos de ensaio, fazendo experiências para ver se juntasse A com B o que dava, se juntasse B com A se dava diferente. Então, são essas as duas perguntas. Primeiro, o quanto os graus são requisito ou diferencial, e o segundo, para quem for buscar esses graus,
o que que hoje caracterizaria a nossa academia no Brasil? Ela é mais hierárquica, ela é mais comercial, ela é mais científica, se for possível. Isso. Eu acho que a melhor maneira de falar sobre isso, Marcelo, é falar sobre uma experiência pessoal que vai retratar toda essa trajetória. Eu, quando entrei no mestrado na PUC, eu não sou ah, de uma família da advocacia, né? Eu não tenho essa tradição. Então, eu cheguei em São Paulo e não conhecia ninguém. Eu vim de Santos, como diria Charlie Brown Jr., né? Eu vim de Santos e eu eh, realmente cheguei e falei, vou me dedicar muito. Vou me dedicar muito ao mestrado na época, como eu falei, na PUC. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu peguei um seminário para fazer sobre Incoterms de Direito Internacional, Constitucional, que era uma disciplina que eu estava fazendo, e eu fiz um curso na Aduaneiras e ganhei um título de especialização em Incoterms só para poder fazer aquele seminário. E, e foi muito legal porque eu estava indo muito bem, era o cara mais novo da minha classe, estava indo, só que aí eu peguei um professor no meu último crédito, e o professor falou assim, isso que você falou, num trecho que eu falei, é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. E eu tinha pego um trecho do professor Paulo de Barros Carvalho, porque eu falei, vou jogar no seguro, não vou. Aí eu falei, professor, para falar a verdade, esse texto é do professor Paulo. Eu estava acabando de demonstrar. Aí ele falou, aonde o Paulo de Barros escreveu isso? E eu podia ter ficado quieto, podia ter saído, mas aquele ímpeto da juventude. Eu falei, vou tomar a liberdade de ler, professor. E li o trecho que o Paulo de Barros falou, que ele tinha acabado de dizer que era um pensamento imbecil. E aí ele ficou vermelho. Sabe que todo mundo da classe olha para trás e vê o professor daquele jeito assim? Aí ele falou: Olha, eu não conheço esse texto do professor Paulo, mas às vezes nosso líder, nosso professor, é um pouco. Ele era coordenador do mestrado. Às vezes ele é um pouco prolixo, ele deve ter desdito isso ao final do texto e você não leu esse texto até o final. Eu estava falando dessa sensação que você sente da. Hierarquia. Exatamente. E aí eu podia ter ficado quieto de novo. Podia ter assumido que eu não li o texto até o final, mas eu tinha lido e aquele ímpeto da juventude me levou de novo. Aí eu falei, para falar a verdade, professor, ele diz no parágrafo seguinte: quem pensa ao contrário disso, lê apressadamente a Constituição brasileira. Aí acabou a aula, acabou a aula. O cara encerrou a aula e falou: Olha, nós vamos discutir amanhã no meu escritório, eu pego o cartão, amanhã esteja lá às 2 horas. Eu cheguei lá às 15 para as 2, ele me recebeu às 4h45 da tarde para eu entender quem eu era na hora do Brasil. E falou para mim, olha, você veio aqui porque você me humilhou na frente dos alunos e eu vou te reprovar na sua disciplina. Quero você escreva o que você quiser na sua avaliação final, você vai ser reprovado. Falei, professor, mas era um debate acadêmico. Aí, de novo, aquele espaço que eu imaginava da ciência como um debate, você poder ter uma riqueza de você trocar ideia com a pessoa. E ele falou, não, não era um debate. E aí eu falei, professor, mas ele falou, não, você tem dois caminhos. Ou você assina esse papel aqui, tranca minha disciplina, eu não tenho mais que ver você, você não tem mais que me ver, ou eu vou sujar seu currículo para sempre, com essa reprovação. Eu lembro que eu fui para Terezinha, que era a secretária da PUC, e falei, Terezinha, quem é que, se eu fazer um recurso da avaliação da disciplina, vai para quem? Ela falou, vai para o professor da disciplina naquela época. Aí eu falei, e aí o que aconteceu? Eu resolvi assinar o papel com ele de trancamento dessa disciplina. Fui no dia seguinte na PUC, encontrei o cara, ele assinou, eu assinei. Ele falou, sabe a decisão. Quando eu estava na porta, aquele ímpeto de novo, eu virei e falei assim, para falar a verdade, foi bom ter assinado isso, porque eu não vou ter seu nome no meu currículo. Aí ele falou, você não vai ter nem meu nome, nem o mestrado em tributário, porque se eu não tiver na tua banca, alguém vai estar e vai reprovar você, a meu pedido. Aí eu lembro que eu pensei até, fiquei mal, encontrei, falei, putz, vou desistir, sabe aquela coisa assim? Mas meu pai falou, não, às vezes alguém acha que tá te puxando para baixo, mas tá te empurrando para cima. Eu falei, pai, autoajuda, né? Sexta-feira à noite, você falando, parece Paulo Coelho, né? Mas na vida real ele tinha razão, porque no semestre seguinte eu fui fazer uma disciplina, e é isso que eu queria registrar aqui, que eu acho que é maravilhoso. Com o Celso Bastos e a Maria Garcia. E eles me resgataram do limbo, assim.
selecionaram meu trabalho, aquele que era imbecil, como o melhor trabalho da turma. Eu publiquei na Revista dos Tribunais, está publicado até hoje, caderno número 27 na Revista dos Tribunais, né, que era um periódico assim. Eu tinha o Sepúlveda Pertence com um artigo e eu no artigo seguinte. Sabe aquela coisa assim que você falava? Sidney Sanches, uma coisa assim, era o Sidney Sanches. E aí eu olhei e falei, meu Deus, sabe aquelas coisas, você vê os professores que você citava, e aí você em seguida. E aí eu fui agradecer no escritório dele com uma garrafa de whisky, e ele falou, cara, eu posso usar uma carta de recomendação para você e você pode ir para Harvard. A Flávia Piovesan vai voltar e você podia ir. Falei, professor, uma maior proposta da minha vida, né? Aí ele falou, não, eu faço para você. Ele tinha feito um congresso com o Roberto Rosas e ele fez essa carta. Maria Garcia ajudou. Eu fui embora para lá e fiquei com o professor Richard Parker e depois fiquei na NYU com o Norman Dorsey. Mas isso mudou minha vida. Então, dois professores, de certa forma, marcaram a minha formação acadêmica, exatamente nessa experiência pessoal. Um daquilo que eu não queria ser, que é a falta de diálogo, o modelo hierárquico superado, o modelo da dor, do direito pela dor, e o segundo, pelo acolhimento, pelo resgate e por acreditar no meu potencial. E efetivamente eu tento ser esse segundo exemplo todos os dias da minha vida. Parabéns, professor. E eu vou registrar que, além dessa história tão bonita de resiliência e com um final feliz, tivemos já citações a Kelsen, Paulo Coelho e Charlie Brown. Então a gente está transitando bem. Professor Leone, quer fazer seus comentários Eu sobre vou essa também na pergunta? mesma linha, eu acho que de uma pergunta que foi feita, eu acho que nós temos instituições, né, algumas mais sérias em termos de mestrado, doutorado. Eu também fiz mestrado, doutorado na PUC, fiz 2 pós-doc em Portugal e na Espanha, mas no Brasil eu fiz na PUC e considero uma instituição séria, né, preocupada também com a linha acadêmica, com uma linha de pesquisa. Foi minha linha, claro, ciências sociais, área trabalhista, né. Se é um requisito, eu acho que hoje é muito difícil para quem tem interesse e está nos acompanhando seguir a vida acadêmica, não seguir por uma linha de mestrado e doutorado, né? Na minha época, quando eu comecei a dar aula, isso logo comecei com graduação e cursinho, etc. Você tendo uma especialização já era meio que o suficiente. Hoje não mais, hoje nem mestrando, né? Hoje mestre é o mínimo do mínimo do mínimo, isso é fundamental. Emendando uma história curiosa, e essa questão de soberba e de vaidade, isso aconteceu também muito comigo, que eu comecei a dar aula muito novo. E isso não pode ser um impeditivo, obstáculo para vocês que estão iniciando nessa vida de pesquisa acadêmica. Eu lembro que eu dava aula no cursinho, só não vou citar esse nome, que ele era presencial, e eram turmas grandes, né? E eu, 24 para 25 anos, né? Um terninho, tudo, que eu também não vim de família de advogados, eu também comecei de baixo mesmo, fui crescendo. E eu entrei na sala de aula, uma turma à noite, dava aula também de constitucional, preparatório para oficial de justiça aqui de São Paulo, né? Um concurso que ia ter. Eu Que legal. entrei, coloquei meu nome, aí uma aluna, devia ter uns 50, 60 anos, apontou para mim e falou: Eu não acredito que eu vou ter aula com alguém mais novo do que eu. Ela levantou, foi na secretaria e trancou a matrícula. Eu até escrevi isso no livro meu, no prefácio que eu fiz. Eu virei para ela e falei: Poxa, a senhora não deu nem chance, nem de eu dar a primeira aula, me apresentar. Ela simplesmente levantou. Mas isso, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão também. Eu falei: Isso não pode me impedir de continuar, de seguir o meu sonho, que eu sempre tive muita vontade de seguir a carreira acadêmica. E depois eu acabei também me deparando com alunos mais velhos que foram muito acolhedores, muito solícitos, estavam atentos ao que eu estava ensinando. Então a gente também tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa nessa carreira tão bela que é a carreira da docência. Verdade. E hoje também deixar um registro, isso é uma pesquisa, né? O percentual mínimo hoje de crianças que querem ser professores ou professoras. A gente precisa resgatar esse amor pela docência, que é, se não a carreira mais importante, uma das mais importantes. Então é importante a gente trazer aqui no podcast também. Legal, que bom que a Seria gente de tem esse nós, seus professores. Exatamente. Gabriel, vamos lá. Então, acho que o senhor já comentou agora, né, essa vocação assim para a docência, você concorda que deve ser reanimada. E tem muitos alunos que, assim, na faculdade que gostamos muito assim dessa área da docência, que a gente acha interessante assim a pesquisa. Queria entender assim,
tanto para esse lado assim de viver da pesquisa, de viver da área acadêmica, mas tanto para quem quer fazer os dois, assim, tanto pesquisar e trabalhar. O que que seria mais essa dica assim que vocês poderiam dar para conseguir mediar esses dois mundos ou só focar assim na vida acadêmica? Pode ir. Não, eu acho que para mim foi uma coisa muito natural. Eu sabia que eu queria efetivamente ter a docência, e essa transição junto com a advocacia, para mim foi uma coisa totalmente natural. Uhum. Eu, eu achava que isso aconteceu com vários colegas meus de classe do mestrado, tá? Alguns tinham teses interessantes para o escritório e teses interessantes para clientes, e foram criando isso ao longo da pós-graduação. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é esse networking que ele falou, Uhum. que isso acontece durante o mestrado, doutorado. Você acaba conhecendo pessoas que têm temas afins, pesquisas importantes, elas te reconhecem como uma pessoa que tem uma capacidade, e você acaba sendo, você vê, eu sou fã de um cara que é o Guy Kawasaki da Apple, Uhum. né? E ele conta na história dele que ele conheceu um roommate lá em Berkeley e ele não tinha nem currículo. E o colega dele falou: vai trabalhar comigo na Apple. E ele falou: poxa, mas eu não tenho nem currículo. Aí ele falou: não, mas você é um cara legal. Isso é muito interessante, né? E a partir disso, essas redes que você acaba conhecendo nos seus grupos de pesquisa, nos seus projetos de pesquisa, puxa, isso pode te dar. Hoje o cara ele é um dos heads, é o cara que ouve os discursos de empreendedorismo para ver onde a Apple vai aportar dinheiro no mundo. Então, assim, você está falando aí das pessoas que efetivamente se conheceram na academia. Por isso que eu acho tão importante você curtir o teu tempo de universidade, você curtir o teu tempo de pós-graduação, você ir, você participar. Eu falo que tem duas maneiras de você passar pelo mestrado. Uma maneira é você indo lá fazer os créditos e fazer sua dissertação e ir embora para casa. E ela é perfeitamente legítima. Outra coisa é você efetivamente vivenciar. E aí você vivenciando, você acaba tendo uma série de oportunidades que surgem. E isso, hoje, para mim, é aquilo que você falou, viver da docência é, é muito importante. Eu tenho as duas coisas hoje. Eu tenho escritório, eu tenho a docência, mas eu, graças à docência, conheci o mundo todo. Graças à docência, palestrei no mundo todo. Graças à docência, eu conheci o Brasil todo, todos os estados do Brasil. E fui recebido sempre por alguém que ia me acolher naquela palestra, que ia me receber com um sorriso no rosto e que ia me mostrar ia me mostrar uma realidade que se eu fosse lá como um turista, eu não conheceria. E na vida acadêmica eu tive um privilégio de ter uma recepção mais calorosa, uma coisa mais expressiva. É, é importante. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, totalmente apaixonado. Dá para perceber. Professor, deixa eu tentar trazer essa conversa também para o lado da advocacia. Uhum. Tenta olhando, né, para a academia e olhando para a prática. Por quê? Se é que vocês conseguem dizer, por que que a gente sente tanta diferença entre a teoria e a prática do direito? Posso? Pode ir. Bom, primeiro eu queria só resgatar um pouquinho também dessa ideia. Eu também sou muito, muito grato, né, à docência. Eu também. Esse ano eu estou completando 21 anos de carreira, né? Então comecei em 2004 e também tive a oportunidade de conhecer o país do mundo e também o Brasil inteiro. Né, na linha também do que ele perguntou, que eu acho legal, só resgatar um pouquinho, já traga Claro. essa pergunta. Eu recebo muito essa pergunta assim: como é que eu inicio a carreira acadêmica de verdade na prática, né? Eu, eu, eu dei uma de louco, na verdade. Eu, na época, mandava currículo, ninguém me chamava, nem nada, ninguém. Eu juro, eu cheguei a imprimir o currículo, eu comecei a pegar o nome dos coordenadores das instituições e eu ficava aguardando ele chegar no local. A hora que ele chegava, você imagina eu indo atrás. Olha, eu sou o professor Leone, com certeza o senhor não me conhece, mas eu queria uma Com oportunidade certeza. para, por favor, eu ofereci assim, até para dar uma aula de graça, até para, eu acho que a gente precisa ter essa postura ativa de você entrar na vida acadêmica. Isso é fundamental. É uma dica que eu queria deixar também registrado, Muito porque legal. eu recebo muito essa pergunta. Ah, mas eu estou fazendo mestrado, eu concluí o mestrado, não aparece oportunidade. Não vai aparecer você ser titular da cadeira na universidade no começo.
tudo precisa ter um começo, então acho que essa postura ativa é fundamental. A sua pergunta, e depois, claro, vai completar aqui brilhantemente, primeiro que eu acho importante de um profissional, como é o nosso caso, a gente ter a docência com a prática, né? Então, assim, a gente não ficar aquele acadêmico longe também da prática do Tício, do Gaio, do Mévio, e realmente saber o que está acontecendo no dia a dia mesmo, né? Agora, é curioso por que que a gente tem essa diferença. E até o Hans Kelsen fala do mundo do dever ser e o mundo do ser, né? Eu posso falar que esse é um desafio meu acadêmico da prática, um dos da minha vida, né? O porquê que a gente não consegue aproximar mais, né, a teoria da prática. A gente chega até a brincar que muitas vezes a gente não deixa de dar aula porque pelo menos na sala de aula a gente fica com aquele mundo, né, dos sonhos, o mundo ideal, e muitas vezes na prática a gente não vê isso. Mas eu ainda tenho a esperança que a prática, ela não pode se dissociar tanto assim da teoria e da academia como ela vem acontecendo, em que pese o fato de a gente verificar isso na prática, né? Não sei o que o professor tem para falar sobre isso, mas Eu acho que em algumas áreas a gente tem visto, por exemplo, a discussão de decisões que vão de forma contrária ao que a gente tem vivenciado e discutido na academia, e essa grande, talvez, indignação de alguns e discussão de alguns. Eu dou aula de direito econômico na graduação, e nas minhas aulas, o que eu tenho feito, inadvertidamente, sempre, eu começo a aula falando da teoria. E aí os alunos às vezes falam assim: onde é que eu vou usar isso? Num primeiro momento. Aí eu falo, tem uma lei. E aí eu mostro a fonte normativa. Aí o pessoal fala, nossa, tem uma lei para isso, né? E aí a pessoa vai chegando na terra. E aí eu falo, tem case. E aí eu começo a discutir case. E aí eu discuto com eles, termino sempre com a discussão do case, porque aí é o ápice da aula, a aula vai numa ascendente. E ela vai, e aí você fala assim, você acha que isso pode ser feito? Por exemplo, eu falo, posso chegar. Um exemplo que eu gosto em constitucional que eu falo é: você acha que os pais podem abrir a correspondência dos filhos? E aí, né, eles falam: não. Aí eu falo: onde é que está escrito isso na Constituição? E aí a gente começa a discutir, eles começam a folhear a Constituição, e isso é maravilhoso. Esse espaço de criatividade, de criação, eu dei aula de constitucional há muitos anos, meu mestrado, doutorado são em constitucional. E aí eu adoro esse tipo de descoberta das coisas e enfrentar o caso. Eu acho que é isso que é legal, isso que você falou, a aplicação da norma ao caso concreto. E aí você discutir como é que você forma um juiz de valor em direito. Como é que eu formo meu juiz? E aí o Michael Sandel é preciso nisso, né? Quando ele fala assim, e eu trouxe ele no Mackenzie para fazer uma palestra. E ele é incrível, né? Ele fala assim, "Bom, você está indo num trem, né? E você vai atropelar quatro pessoas. O maquinista sumiu. Você está na cabine e você tem o poder de puxar uma alavanca e mudar para uma outra linha, mas aí você vai atropelar duas pessoas. Você muda a linha ou não? E aí, efetivamente, a pessoa fala, não, e muitos lá em Harvard falaram, não, eu mudaria. Ah, por quê? Então, seu critério é numérico. Você vai matar, você vai fazer. E aí começam a discutir. Não, mas e se você estivesse fora e você empurrasse uma pessoa na linha do trem e com isso o trem para? É, mas aí eu vou ser um assassino, né? Mas é uma pessoa. Você vai poupar quatro. Ah, não, mas aí eu estaria fora do trem, eu estou cometendo um assassinato. Mas então o seu critério não é mais numérico, o seu critério é ético, é moral. E aí você começa a discutir efetivamente os possíveis caminhos que você tem. Isso é mágico. Eu acho isso mágico. Duas coisas só, né? Falando do professor, né? De a vontade de ser professor, sim. eu confesso que em algum momento, quando eu quis entrar no mundo acadêmico, eu entrava no metrô. Lembra que tinha os professores do Damásio de braços cruzados, você passava Lembro. assim, falava, eu quero ser um desses, Legal. eu quero estar aqui no metrô. Foi em 2011. Tinha isso, né? Lembro que tinha isso, era uma coisa que me chamava a atenção e o pai abrir a carta do filho é um direito constitucional daquela casa, né? Ele abria, E é ele muito, abria a eu carta. adoro essa pergunta, porque é muito engraçado. A gente fala pro pessoal, você acha que os pais poderiam abrir? E aí os filhos falam, não. Eu falei, como não? Artigo, professor, achei, artigo 5º, inciso 12, aqui, é inviolável o sigilo da correspondência, salvo investigação criminal. É, fala-se
a idade da criança, você é adolescente? Não, professor, não fala. Eu tenho uma tia Miquelina, que é positivista, que ela concordaria com você. Mas aí vamos aplicar a norma ao caso concreto. Mudou para frente da casa de vocês um traficante, o Zé da Bola. E ele começa a aliciar as pessoas do bairro. Você tem uma filha, ela está crescendo. De repente, sua filha recebe essa carta. Aí o aluno já para. E aí a carta vem. Você vai ajoelhar e fazer aquela oração. Deus, que o Zé da Bola nunca chegue perto da minha filha. Você ajoelha em cima de uma carta. De quem é a carta? Do Zé da Bola. Para quem? Para sua filha. E aí, meu amigo? Você abriria a carta? Professor, eu abriria. Falei, mas você não falou 2 minutos atrás? Por isso que eu acho mágico do direito. Você muda de opinião com a aplicação da norma ao caso concreto em 2 minutos. Em menos de 2 minutos. Então isso é mágico. Eu tive um professor na pós-graduação, professor Monerá É um oneroso. de Santos, que eu me lembro que ele trazia um caso para a gente estudar. Ele falava, ó, aconteceu tal coisa. Bom, o desfecho tem que ser esse. E aí ele ficava meia hora da aula explicando por que o desfecho tinha que ser esse. Aí você terminava a meia hora absolutamente convencido e convicto que aquele era o único desfecho possível. Aí ele hipotetizava, por outro lado, eu também posso interpretar que isso. Aí ele falava uma segunda coisa. E depois de meia hora você concordava com ele que o primeiro desfecho era um absurdo e que só o segundo podia Impressionante. acontecer. E aí o terceiro, ele falava, agora vocês pensem o que de fato deve acontecer, e aí ele fazia um suspense para apresentar no final da aula, mas era incrível, me chamava a atenção como ele, e não é pelo lugar de respeito que ele estava, que de fato é um lugar, mas era uma habilidade dele, talvez pelos anos naquele lugar como professor, de manipular no bom sentido a Sim, turma, de sim, provocar essa sim. reflexão, essa Instigar. contradição do próprio aluno. E aí isso dava o interesse para a gente chegar na terceira versão que É. pudesse prevalecer. Para vocês alunos, o 227 tem a resposta que pode salvar o adolescente que abriu, que o pai abriu a carta. Pode salvar o pai, porque o 227 fala que é dever da família, do Estado, com absoluta prioridade, manter a criança salva de qualquer forma de violência, etc. Então você olha isso e você fala, olha, então aí é uma interpretação da norma constitucional. 2 artigos na Constituição e a gente vai discutir a interpretação. Isso que é mágico do direito. Um diz que não, o outro diz que Exatamente. sim, e qual é a terceira resposta? Exatamente. Né? Que é a que vai prevalecer. Vamos lá, Pedro. Ó, antes de tudo, agradeço por estar aqui nesse podcast hoje. Como os senhores já disseram, vai ser exatamente por meio desse contato que os alunos vão ter mais essa aspiração à docência, à prática do direito, com certeza, né? Agora, a minha pergunta é direcionada ao professor Leone, depois o Dr. Felipe fica à vontade aí para acrescentar, Claro. mas a questão então é, a pesquisa jurídica, a princípio, ela tem um viés teórico, certo? Um viés teórico, mas, como o senhor mesmo já disse, o direito como ciência autônoma vai ter uma finalidade prática. Então, a minha pergunta seria mais ou menos, essas pesquisas jurídicas, elas têm capacidade de mudar, têm capacidade de influenciar as decisões políticas, têm capacidade de influenciar nos tribunais? Primeiro que, em relação à pesquisa jurídica, interessante a pergunta, agradeço. Ela pode ser só teórica, mas não é a única forma de pesquisa, né? Nós temos pesquisa de campo, análise de dados, então a gente tem várias maneiras de pesquisar, e isso é muito rico no direito, né? O direito ele é uma ciência muito ampla nesse aspecto, por isso que a gente nunca cansa da pesquisa, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que menos a gente sabe, que menos vai buscar o conhecimento. Isso é fato, né? A gente vai perdendo a soberba ao longo da titulação e dos anos, e isso é muito bom, né? Isso é muito... Nós sermos eternos aprendizes estudantes, né? Se a pesquisa ela pode influenciar a mudança de leis ou jurisprudência, isso com toda certeza. Porque, naturalmente, e esse é um trabalho da advocacia, linkando também com a advocacia, né, quanto mais preparado é o advogado e a advogada, isso pode ser trazido nas peças, né, desde as peças, audiências, ou mesmo nos tribunais. Hoje eu faço poucas audiências, mas muito tribunal, né, então no tribunal a gente consegue também elevar essa pesquisa nesse campo. E aí, nesse ponto, tem algo que eu queria trazer que é um pouco preocupante. A gente está chegando num momento um pouco revolucionário, transformador,
que é a ideia a linha dos precedentes, das teses vinculantes. Hoje é o que mais se fala, e a área trabalhista agora está muito em alta isso. A gente tá a cada semana com 50, 100 novas teses vinculantes e por aí vai. A ideia é a gente chegar até outubro, setembro, outubro, com umas 500 teses vinculantes. O que o STF e o STJ vem fazendo, agora o TST descobriu isso e agora vem acontecendo. Essa é uma grande preocupação, né? E aí isso o professor vai complementar com certeza. Então, a gente tem um direito que ele é plástico, ele é dinâmico, ele tem que evoluir ao longo da sociedade. A advocacia sempre foi muito importante para a construção também dessas teses e muito veio de pesquisa, né? A gente tem indenização pela perda de uma chance e tantos outros temas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora um sistema de precedentes vinculantes obrigatórios que podem engessar o nosso trabalho da advocacia. E essa eu confesso que é uma preocupação que eu tenho, porque, em tese, agora é o próprio tribunal que ele vai ter que rever aquela tese ou, pela reclamação, a gente vai levar o assunto lá. Então, o desafio hoje, né? Como dosar um direito que é plástico e dinâmico, as pesquisas que contribuem para isso, e um sistema agora atual dessas teses vinculantes dos tribunais superiores que podem engessar um pouco o nosso trabalho, né, nos tribunais de cúpula. Como o professor estudou nos Estados Unidos, e lá tem muito também Sim, isso, né? Se puder trazer, eu acho que tem muito a contribuir também nesse aspecto, nesse ponto. sim, eu me empolgo. Eu estava lembrando de um livro da Marguerite Yourcenar, mais uma citação, Memórias de Adriano, que ele diz assim, é, você vê, você está falando da época de Cristo. Ele fala, acredito pouco nas leis, quando demasiado duras são transgredidas com razão. Nossas leis penais não atingem, talvez felizmente, uma pequena parte dos culpados. Nossas leis civis jamais serão rápidas o bastante para acompanhar a fluida variedade dos fatos. Mudam menos rapidamente que os costumes, perigosos quando esses as ultrapassam, são ainda mais quando pretendem precedê-los. A ideia é exatamente que essa legislação não seja estática e que a gente possa aprender com a mudança da sociedade para que a gente possa mudar as normas e mudar o direito. E o direito, efetivamente, ele amadurece com isso. Há pouco, para dar uma resposta específica, foi mudada uma lei, desculpa, um regulamento de uma agência reguladora, porque a gente, num projeto de pesquisa dentro da academia, com a engenharia e com o direito, colocou que as células fotovoltaicas, aquelas células que fazem energia solar, elas não eram tão seguras e a norma exigida no Brasil não era tão segura quanto alguns países exigiam, Estados Unidos, Europa, China, etc. E a partir da nossa pesquisa, a legislação brasileira mudou. Então você tem a possibilidade, sim, de influenciar a legislação, de influenciar a regulação, mostrando com pesquisa profunda que você merece viver num lugar melhor, mais seguro, mais saudável, mais sustentável. E isso é um pouco daquilo que eu vejo nos Estados Unidos, né? É, aquilo que, só complementando exatamente como você falou para mim. A Stanford, quando eu fui lá com o Jim Cavallaro, em 2016 ou 2017, eu falei, quanto vocês captaram de endowment para pesquisa esse ano? Ele falou, 1 billion. Eu falei, a million? Ele falou, no, a billion. Eu falei, meu Deus, é muito distante da realidade brasileira. Aí ele falou, mas quando é que o Brasil vai começar? Então, acho que tem um caminho vasto para a gente produzir pesquisa aplicada no interesse estratégico brasileiro para melhorar o país, fazendo parcerias, por exemplo, com grandes empresas, como eles fazem lá no Vale do Silício, eles pegam as Big Techs e eles captaram US$ 1 bilhão, e com isso os professores têm uma vida melhor, os funcionários, colaboradores, os servidores públicos têm uma vida melhor, os alunos são bolsistas, muitos deles remunerados, e todos eles vivem uma vida mais próxima da academia, numa academia mais vinculada à pesquisa aplicada. Sem querer polemizar, mas eu vou polemizar. Por outro lado, também não traz uma certa segurança jurídica essas Claro. decisões que vinculam, porque no final do dia a gente tem um país continental com juízes espalhados no país todo e acaba, você pega uma empresa multinacional, às vezes acontece isso com a gente no escritório, você pega uma multinacional, você tenta explicar o sistema judiciário brasileiro e como você não tem nenhuma previsibilidade de uma decisão judicial. Então, em que pese para a academia isso ser um problema, porque de fato engessa, tranca, não te permite grandes discussões. Por outro lado, aí eu queria a visão de vocês, para quem está ali na linha de frente, na advocacia diária, por outro lado, talvez traga alguma
maior tranquilidade nessa aplicação Claro. da legislação. Então, não sei, para que vocês reflitam. Posso Pode. começar? Posso. Eu vou trazer alguns exemplos trabalhistas nisso para a gente poder refletir aqui e não tem uma única resposta, né? Hoje quais são os temas da ordem do dia na área trabalhista? A pejotização, trabalhador como PJ, suspensão dos processos preliminarmente. Então, esse assunto é É o muito atual. atual. Trabalhadores em plataformas digitais, inclusive vai ter encontro, inclusive na OIT, discutindo e falando sobre isso. O Uber é apenas um exemplo. Nós temos mais de 700 plataformas catalogadas, então são milhões de brasileiros, de trabalhadores nômades digitais também. A gente discute muito hoje a questão da gestão de riscos psicossociais da NR1, que também está entrando em vigor agora, ansiedade, pânico, depressão de no ambiente de trabalho, síndrome de burnout, né? Então a gente tem assuntos, bom pegar questão de PJ e questão de plataforma. E pegando o seu exemplo, talvez o STF vai caminhar de nem da Justiça do Trabalho de ser um contrato civil a ser debatido na justiça comum. Vamos imaginar que venha uma tese vinculante nesse sentido. Tudo bem. De um lado, eu vou ter uma segurança jurídica que é verdade, é um grande argumento. Mas veja, será que a justiça comum ela tem o preparo para lidar com o trabalhador PJ? Eu tenho o lado do contrato, é verdade, mas é um ser humano que está trabalhando, né? E a mesma discussão vale para o trabalho em plataforma. Não é uma Então, relação de emprego, mas exato. é de Então, trabalho. você entende como é delicada a situação? Porque ao mesmo tempo que pode trazer segurança jurídica, mas o impacto na sociedade, o impacto social, você imagina essas pessoas sem um mínimo de proteção social, não só trabalhista ou previdenciária. Estou dando um exemplo aqui da minha área, Sim, desculpa estar entrando nisso, mas porque é é um tema do perfeito. momento, mas entende? Eu tenho uma segurança jurídica, mas se eu pondero os interesses, como Portugal fala, uma regra de calibragem, só quando eu calibro, será que qual que é o caminho, o melhor caminho? É essa segurança jurídica com uma tese vinculante, ou eu deixar o direito sempre dinâmico, plástico e com um trabalho sempre da advocacia também contribuindo para isso? Eu não tenho a resposta perfeita, mas é uma dúvida que eu tenho. Qual que seria o nosso melhor caminho? Eu já ouvi muitas vezes, especialmente no exterior, isso. Eu tinha um cliente, no começo da minha vida, um cliente francês, que eu fiz uma matriz tributária para que ele trouxesse um negócio via Los Angeles para o Brasil para fazer uma distribuição para a Argentina. E eu consegui uma exceção tributária e ele conseguia trazer, então, por uma alíquota menor. Na época eu trabalhava com tributário, quando eu comecei o meu mestrado lá. E, de repente, o Brasil revogou todas as exceções tributárias. E aí ele falou assim: que país é esse? Que eu montei toda uma matriz, montei uma distribuição pelo Brasil. Que insegurança jurídica é essa? Então, o francês falava para mim assim, ele morava em Los Angeles. Falou assim, não existe isso. Chamava Felipe, né? Ele falava aquele Felipe, e ele falava assim para mim, eu falei, olha, teu país tem um monte de queijo, né? O nosso tem algumas coisas, mas eu brinquei. Mas brincadeiras à parte, eu falei assim para ele, olha, é, tem algumas coisas que são interessantes no Brasil, mas o Brasil, a gente espera que seja um país que é, a justiça e o poder judiciário não sejam tão estáticos, que a gente não alcance efetivamente a justiça e eles não sejam tão diligentes no sentido de que a gente tem uma insegurança jurídica e tem uma insegurança. Então a gente tem que ter o que falta efetivamente é uma grande eh, discussão que a academia pode ajudar para Uhum. que a gente possa ter uma temperança, a gente possa ter. Você vê, a gente teve uma discussão num projeto acadêmico entre as Big Techs e o Tribunal Superior Eleitoral. Eu, o Diogo Reis, a gente promoveu um evento e um ministro ali do TSE falou: olha, eu acho que é importante a gente discutir isso. Um assessor dele falou: não, o YouTube teria que contratar uma pessoa para verificar tudo que entrou ontem. E aí o técnico do YouTube, na discussão do Congresso, na mesa de debates, para eu ler, para eu verificar tudo que entrou no YouTube ontem, a pessoa precisaria de 72 anos da vida dela. Aí o assessor do ministro falou, puxa, mas... Aí o ministro falou, então quer dizer que nem que você contratasse o mundo todo, você conseguiria... Falou, excelência, é isso. E foi a primeira vez que eles conseguiram debater isso, fora do Poder Judiciário, fora do processo, fora do visual law, fora do despacho com o assessor do ministro. Eles conseguiram discutir isso na academia. E isso é um campo neutro de debates que pode ser utilizado no Sim. Brasil.
como é nos Estados Unidos. Eu e o Thiago, às vezes, a gente reclama da falta de eventos de cunho técnico-jurídico. Perfeito. Verdade. Você tem muito evento da tecnologia, evento da tendência, e você tem menos evento de processo civil, processo do trabalho, o mérito do direito também. Queria chamar a atenção para o Gabriel que o professor Felipe falou de pesquisas remuneradas. Se eu não me engano, na sua primeira ou segunda pergunta, você colocou as pesquisas como algo que não tinha uma remuneração atrelada, e o professor, na resposta agora que ele colocou, ele trouxe exemplos do exterior aí sobre pesquisas efetivamente remuneradas. Não, perfeitamente. E isso é uma vontade que eu tenho até muito de querer seguir uma carreira fora, por exemplo. E não sou eu, mas muitos alunos de direito, assim. Eu estava até ontem numa feira, assim, de faculdades, lá em Valinhos, e todos os alunos que vinham perguntar da faculdade perguntavam assim, mas tem possibilidade internacional? Não só de intercâmbio, mas fora também no mestrado. E tem muita gente que não faz como o senhor, assim, de ir lá, ficar um tempo e voltar, mas quer ficar lá, quer ser esse saída definitiva. Eu queria saber, assim, quais são os caminhos, assim, você acha que é viável, quais áreas seriam, quais os caminhos, obstáculos, assim, para conseguir alcançar isso? Professor, porque a gente tira a OAB e ela tem uma limitação territorial, Sim. mas a academia, acho que a pergunta é boa nesse sentido, a academia tem limitação territorial, Sim, professor? eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo sobre isso, sobre a fuga de talentos do Brasil, mostrando que algumas universidades tornam o Brasil não competitivo em remuneração, em qualidade de vida, em tudo, porque se você for, por exemplo, para uma instituição como Harvard, que tem um endowment muito grande, 56 bilhões de dólares, você tem uma remuneração do professor ali que é o salário dele, só que você tem a verba do departamento, que é um endowment, que é uma coisa que ele usa para todas as despesas extras que não são as despesas da casa dele. Então aí ele tem as viagens dele, a estrutura dele, o computador, o celular, todas as coisas são vinculadas ao endowment. E aí, de certa forma, você tem uma qualidade de vida muito melhor, porque você tem dinheiro para fazer pesquisa efetiva. E eu acredito que o Brasil tem que virar essa chave. Tenho defendido isso. Eu criei uma matriz para que o Brasil fizesse uma distribuição onde o- os funcionários pudessem participar dos projetos de pesquisa, os professores pudessem ter uma remuneração como uma bolsa pesquisador, uma bolsa PQ, pela pesquisa que ele capta, e que os alunos fossem bolsistas remunerados dessa pesquisa. Eu acho que esse é um ciclo virtuoso que o Brasil precisa enfrentar. E eu digo isso, sim, você tem muitos cérebros brasileiros que foram e não voltaram, e a gente tem alunos que vão, por exemplo, eu tive uma aluna que hoje ela é coordenadora de pesquisa da FAAP, doutora já, Maiara, e ela foi para Berkeley, e passou 6 meses lá em Berkeley, porque ela queria estudar com o Farber, que era o número um de direito ambiental e econômico. E ela falou para mim, professora, eu não tenho vontade às vezes de voltar, porque aqui em Berkeley é maravilhoso. E é incrível. E eu acho que vale a pena conhecer. E a gente tem tido essas possibilidades. No mestrado, nossos alunos têm, eu tenho mandado direto as cartas de recomendação, exatamente seguindo o exemplo daquele professor que eu falei para vocês. E eu tenho alunos meus que estão estudando, alguns voltaram, outros não. Então, essa restrição, ela é perfeitamente superável. Se você fizer um doutorado, por exemplo, de dupla titulação, como a gente tem, em Salamanca ou em Firenze, você ganha um título de doutor na Europa e você pode lecionar lá automaticamente. Você tem a possibilidade quando você tem um doutorado, de fazer um período como visiting scholar e palestrar e ser professor lá fora. Eu tinha um professor brasileiro que lecionava em Pepperdine, ficou muitos anos morando em Pepperdine, que é um lugar terrível, uma praia horrível chamada Malibu, né? Ali nos Estados Unidos, e são pessoas que a gente tem grandes valores, grandes pessoas. eh, e olha, o mundo gosta dos brasileiros e quer os brasileiros. É muito legal. Assim, a gente tem espaço, dependendo, obviamente, de como você chega. Se você chegar preparado, sempre tem espaço para quem é bom. Sempre tem espaço para quem é bom, em qualquer lugar do mundo. Agora,
a gente está caminhando para o final, e eu acho que aqui foram 4 apaixonados pelo direito e 2, não sei se já apaixonados, se ainda deslumbrados. E a gente falou muito bem, tá, da vertical academia como uma vertical de carreira, tá? Mas agora eu quero trazer para o lado profissão. Então, prós e contras. Marcelo, eu estou pensando em ser professor, viver da pesquisa. Vocês que têm isso, que praticam isso, o que que vocês colocam de prós e contras? Por exemplo, eu sei que professor de graduação, ele dá aula de manhã cedinho e ele dá aula até de noite. Ele fica disponível no período da tarde para ficar preparando as aulas, corrigindo prova. Então eu tenho alguns amigos que dão aula de noite e eles estão sempre indisponíveis até 10h30, 11 horas da noite, todos os dias da semana. Isso me parece um possível contra, a carga horária. Então coloca pra gente, vocês com a experiência prática, na vida real, profissão, eu escolhi essa profissão, o que que eu vou encontrar de bom e de não tão bom? Posso começar? Por favor. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? E é uma resposta complexa, mas tentarei ser breve. Eu nunca só fui professor, então sempre aliei a docência com a advocacia. É claro que teve período em que a minha docência representou a maior parte do tempo, né? Eu peguei o auge, assim, tanto do curso LFG quanto da Másio, né? Aqueles milhares de alunos. Então, de 2000, o período assim, de 2006 até 2017 foi um período, né, de muita coisa, era muita aula, era evento no Brasil inteiro, fora do país, uma loucura. Primeiro eu acho, tá, que a paixão pela profissão, eu não acredito muito só numa vocação de nascença, não acho que é por aí, eu acho que tem muita habilidade que a gente pode desenvolver, né? Mas eu acho que no mínimo você gostar muito do que faz ou amar, que é o meu caso, e a paixão pela profissão, isso é fundamental. O que eu vejo, né, pelas minhas andanças mais pelo Brasil, e me corrija se eu estiver errado, é que a gente lida com todo tipo de instituição de ensino. Se não me engano, são mais de 1.700, né, 1900. 1.900, já sei que estava até com o número desatualizado. E a gente pega desde hora aula, né, mais alta que a gente tem em São Paulo e outros lugares, mas também aqui tem hora aula baixa, até valores assim pífios. Então, professores que chegam a trabalhar um período inteiro, uma manhã, uma noite, para ganhar 40, 50 reais. Então, assim, eu acho que a resposta ela passa pelo tipo de instituição de ensino, porque a partir do momento que você está numa instituição que te paga mais, que te dá um valor maior, você naturalmente vai ter mais tempo de pesquisa, mais tempo para preparar a sua aula, para você se dedicar aos alunos. Eu encontro instituições assim aqui no país, mais de uma, é claro, mas eu encontro no direito muitas outras realmente com uma grande desvalorização da carreira. Isso vem da própria instituição em relação ao profissional, do próprio aluno em relação ao profissional, mas que eu acho que isso não pode desestimular o caminho. Eu acho que faz parte a gente começar por um lugar, a gente realmente começa. Meu caso, eu não comecei grande, eu comecei pequeno mesmo, aprendendo, e foram experiências muito frutíferas para mim. E é claro que a vida, graças a Deus, ela foi me abrindo portas para que eu pudesse estar em instituições que realmente o meu trabalho fosse valorizado. Agora, você tocou num ponto que é uma verdade. Ser professor, fala a verdade ou fala a verdade? A gente brinca, né? As noites representam um período mágico da docência, né? Então é muito difícil a gente estar com noites livres, manhãs em segundo plano e sábados também. Então, curiosamente, para quem desenvolve a docência, o período da tarde é o mais tranquilo, que a gente desenvolve a advocacia, né? Então, assim, tem que ver a dosagem, quanto a pessoa vai se dedicar, o quanto ela vai ter de vida acadêmica, só a vida acadêmica ou a advocacia, mas eu acho que você já trouxe pontos favoráveis e contrários à carreira, mas eu ainda aposto muito que é possível sim viver da docência, ter ela como carreira, porque nós temos boas e grandes instituições de ensino que proporcionam isso a nós. Então a gente não pode também pegar o exemplo do maltrato, o exemplo da precarização para servir, e como também não tem um exemplo que trata muito bem, então a gente tem todo tipo de instituição. Não sei se eu fui didático na Super, resposta, né? super. Professor Não, eu vou, Felipe, quer eu vou, complementar? eu quero partir da resposta dele. Eu quero que
a gente sabe que existem, então, esses tipos de instituição que ele falou, e eu acho que esse é o foco do que a gente pode responder. Por exemplo, tem várias instituições que vão ter ali uma, uma hora aula e você vai ser aulista e você vai receber por hora aula e você vai trabalhar às vezes 30 horas em sala de aula, receber como aulista e essa vai ser sua vida para os próximos anos, você não vai ter não vai ter como dormir, como comer, não vai ter nada. E aí eles têm só o valor da hora aula e é só o que você recebe. E é uma precarização exatamente da docência. A gente fala que o Mackenzie, nesse caso, tem sido para mim uma ilha. Por quê? A gente tem o PPI 40 horas, onde ele tem no máximo 20 horas de sala de aula e os 20 horas são para pesquisa, para estudar, para promover os eventos, etc. Então, você tem um bloco importante da sua remuneração que é para você pensar, que não é para você ficar efetivamente na sala de aula. E você sabe que hoje a gente tem a precarização na grande maioria das vagas para docente. A grande maioria das vagas para docente no Brasil não remunera as 20 horas para você pensar e pesquisar, ela remunera só a hora aula. Então a gente tem que primeiro mudar a mentalidade, porque isso é uma mentalidade que discute aqui apenas a questão econômica. E ela deixa de perceber que a pesquisa aplicada poderia remunerar não só o professor, mas poderia remunerar a instituição. Nós tivemos um projeto com o Facebook, eu e o Diogo Reis, que a gente começou com US$ 50.000 de financiamento e a gente chegou a R$ 2 milhões de financiamento para projeto de pesquisa. Esse dinheiro foi para a instituição. A gente começou efetivamente a verificar outras possibilidades. A Huawei, com a engenharia, fez um projeto que chegou a R$ 6 milhões de projetos de aporte para de pesquisa interdisciplinar. Então a gente começa a discutir que há um caminho onde o professor pode receber, inclusive, uma verba como pesquisador. Agora, você imagina, faça o cálculo comigo. Você recebe, vamos supor que você receba um salário, e aqui eu quero ser o mais didático Claro. possível para a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, entender. Vamos supor que você recebe um topo de R$ 20.000 de salário na docência, que para o Brasil é um salário muito bom, porque hoje em dia quem tem um salário de R$ 20.000 no Brasil, etc., são executivos, etc. Aí você tem uma estabilidade, ali os R$ 20.000. De repente, você recebe mais R$ 20.000 de uma verba de um projeto de pesquisa, como é esse modelo norte-americano, onde você recebe. E de repente cai R$ 40.000 na sua conta por mês. Esse é o Brasil que eu sonho, onde você efetivamente possa ter uma verba de remuneração para pesquisa, uma verba do seu salário, e com isso você possa ter uma qualidade de vida melhor e os seus alunos possam ser remunerados e os seus funcionários, que muitas vezes são invisíveis para a universidade, participem não só dos lucros, mas da possibilidade de você efetivamente participar dos projetos de pesquisa. Legal. Gente, o papo tá muito bom, a conversa é boa, é muito bom ouvi-los. É um prazer, na verdade, ouvi-los aqui. É uma aula, né? É uma aula, literalmente uma aula. Felipe, professor, Obrigado. Leone, professor, foi um prazer. Obrigado de verdade, de coração. Pedro, Gabriel, obrigado pela participação de vocês também. E finalizamos aqui o podcast. Obrigado. Obrigado. Com Deus.